Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre funções. E para começar, pessoal, falando de funções com vocês, primeiramente eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte, ó. Eu tenho representado aqui dois conjuntos, como vocês podem ver. Eu tenho aqui o conjunto A e aqui desse lado eu tenho o conjunto B. Notem, pessoal, que o conjunto A ele tem os seguintes elementos, ó. 1, 3, 4 e 7. E o conjunto B, por sua vez, ele tem os seguintes elementos: 2, 4, 8 e 6. Ok? Bom, aqui é o seguinte. Vamos supor que do conjunto A para o conjunto B, nós temos a seguinte correspondência. O elemento aqui 1 do conjunto A, ele vai se associar a 2 aqui no conjunto B. O elemento 3, ele vai se associar ao 4. O elemento 4 vai se associar também ao 4 aqui no conjunto B. O elemento 7 aqui do conjunto A, ele também vai se associar ao conjunto B ali no elemento 4. Tudo bem? Então, vou ter essa associação aqui que vocês estão vendo representadas aqui. Pois bem, o que é uma função, pessoal? Uma função posso representar da seguinte forma. Ó. Vamos considerar esses dois conjuntos aqui mesmo, ok? Que eu mostrei para vocês. Eu posso escrever aqui da seguinte forma, ó, que eu tenho uma função do conjunto A no conjunto B. Então, o F, pessoal, o F que eu tenho aqui, ele se refere ao F de função. Tudo bem? O A, por sua vez, ele se refere ao conjunto dos elementos aqui do meu A. Ó. E o B, ele se refere aos elementos aqui do meu conjunto B aqui, ó. Então nós devemos ter aqui o seguinte, ó, que eu tenho aqui uma função de A em B. Note que essa seta aqui, pessoal, ela mostra o seguinte, ó, uma função de A em B do conjunto A no conjunto B. Por quê? Notemos que os elementos de saída estão aqui contidos, pertencem aqui ao meu conjunto A. E os elementos de chegada, né, eles estão aqui, eles pertencem ao meu conjunto B. Tudo bem? Uma outra coisa importante que vocês podem notar com relação a uma função, a uma dada função, é a seguinte, ó. Observem que aqui no conjunto aqui de saída, que é o A, cada elemento aqui do conjunto A, ele se associa a apenas um único elemento aqui do meu conjunto B. Ó. Notem que, por exemplo, aqui o elemento 1 aqui de A, ele se associa apenas a um único elemento aqui do conjunto B. Você não vê aqui, por exemplo, ó, um único elemento de A se associando a dois elementos ali do conjunto B. Então isso é importante acontecer, ok? Então, para que eu tenha de fato uma função, então eu tenho que ter essa situação aqui, ó. Para cada elemento do meu conjunto de partida, eu tenho que ter associado apenas um único elemento aqui no meu conjunto de chegada, que é o meu conjunto B. Tudo bem? Fora isso, pessoal, eu não teria uma função. Então, notemos aqui nesse outro exemplo. Ó. Vamos supor que eu tenho um conjunto aqui de saída C e um conjunto aqui de entrada D. Dos elementos de chegada, aliás, que é o meu conjunto D. Então, eu poderia ter a seguinte situação aqui. Ó. Vamos supor que esse meu elemento 3 aqui do conjunto C, ele se associe
por exemplo, a mais de um elemento aqui no meu conjunto D. Nesse caso, pessoal, isso aqui não é uma função. Então, ó, isso aqui é um exemplo de uma situação onde eu não tenho uma função. E por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tenho um elemento aqui do meu conjunto B, que é o conjunto de saída, aqui. E aí eu vou ter aqui ele se associando a vários elementos aqui no meu conjunto D, que é o conjunto onde chegam aqui, né, as minhas setas aqui, ó. Esse tipo de situação aqui não caracteriza uma função, portanto isso aqui, ó, não é uma função. Tudo bem? Então agora eu vou falar com vocês, pessoal, sobre a lei de formação de uma função. Eu tenho aqui, por exemplo, o seguinte, ó, f de x é igual a 2x menos 6. Então lê-se dessa forma aqui, ó, f de x. Tudo bem? Bom, pessoal, notemos aqui, ó, que depois aqui do sinal de igual, eu tenho esse trecho aqui, ó, esse trecho, que ele é nada mais nada menos que a representação algébrica da minha função. É o que nós chamamos de lei de formação ou regra da função. Então isso aqui é a lei de formação da função, também conhecido como regra da função. Porque vocês podem ter, pessoal, vários tipos, né? Vocês podem ter vários tipos de lei de formação de uma função. Por exemplo, vocês podem ter isso aqui, por exemplo, ó, f de x, que é igual a, por exemplo, x ao quadrado, mais 2x, mais 4, por exemplo, né? Vocês podem ter essa situação aqui, ó. Tudo bem? Então, notem que esse trecho aqui, ó, ele é também a lei de formação da função ou a regra da função. Tudo bem? Então aqui, pessoal, por exemplo, voltando a esse primeiro caso aqui, ó, vamos escrever novamente essa função aqui, ó, de cima. F de x é igual a 2x menos 6. Notem o seguinte aqui, ó. Notem que vocês têm um x aqui, ó. Tudo bem? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão atribuir valores a esse x. Então esse x aqui é onde nós vamos atribuir um determinado valor de entrada, aonde eu vou aplicar aqui na minha lei de formação. E quando eu calcular aqui algebricamente, né, quando eu atribuir valores aqui ao x, eu vou calcular aqui, e aí o que vai acontecer? A função, ela nos dará o valor de saída. Então aqui, nós vamos ter aqui o valor de entrada, e quando nós calcularmos aqui, nós vamos ter os valores de saída. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha aqui que o meu x, que eu vou considerar aqui nessa função, seja igual a, por exemplo, 3. Vamos supor que o x seja igual a 3. Olha só o que vai acontecer. Onde tem x eu vou substituir por 3. Então vai ficar assim, ó, f de 3, que vai ser igual a 2, que multiplica 3, menos 6. Agora é só calcular. Eu vou ter f de 3, que vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6, menos 6. Então, calculando, f de 3 vai ser igual a 6 menos 6, que é 0. Então, pessoal, notem o seguinte, que eu atribuí para x o valor de 3. Então, meu valor de entrada aqui é 3, e o meu valor de saída aqui vai ser qual? Que eu obtive? 0. Tudo bem? Então, aqui o meu valor de entrada foi 3,
E o meu valor aqui de saída, ó, foi o zero. Então é para isso que servem as leis de formação de uma função. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula.